Bom dia, boa tarde, boa noite, querido, querida. Que bom que você está aqui conosco. Nós estamos entrando agora na reta final aí desta lição que tem sido para a gente esclarecedora em relação a essa junção entre amor e justiça e como Deus tem trabalhado no todo o controle do universo até o momento. Nós estamos vendo que mesmo nos momentos de dificuldades, o amor de Deus tem estado presente em todos os momentos. Bom, para a lição de hoje, nós vamos dar continuidade hoje com a lição de número 10, que vai falar sobre um tema que tem até uma palavra muito usada hoje, que é engajamento. Já já a gente vai começar. E para fazer isso, nós estamos aqui com o Amós. Amós, manda um oi pro pessoal de casa que nos escuta. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estarmos juntos aqui para mais um estudo da lição. E também a Vitória. Vitória, por favor. Oi pessoal, tudo bem? Também tô aqui, junto com a Amós e com o Lucas, pra gente recapitular essa lição dessa semana, Amém. Bom, e nós vamos estar falando então sobre a lição número 10, regras de engajamento. Que engajamento será esse que nós estamos falando? Será que Deus é engajado? O que tem acontecido? Como é de costume, eu vou pedir para você que está em casa, se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, acompanhe com a gente. Nós vamos fazer uma breve oração para que a gente possa verdadeiramente dar estudo, abrir a Bíblia e assim dar continuidade ao estudo, abrir a Bíblia e podermos ter um momento bem prazeroso. Vitória, por favor, você pode pedir a presença do Espírito Santo entre nós? Sim, vamos orar. Nosso bondoso e maravilhoso Deus, queremos te agradecer pelo seu cuidado, proteção, que o Senhor, mesmo sendo o Criador do universo, o Rei de todo esse mundo, ó Pai, se importa conosco, meros pecadores, Senhor. Queremos lhe pedir que tudo que a gente vier falar possa ser de acordo com a sua vontade, que o Espírito Santo venha iluminar as mentes que vão ouvir e assistir, Senhor, esse podcast, para que elas possam entender verdadeiramente o que o Senhor quer falar. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, regras de engajamento. Olha, eu também quando via o título da lição a primeira vez, antes de estudar, eu também pensei que engajamento teria algo relacionado com o que a gente está acostumado a ouvir, geralmente a palavra engajamento, com redes sociais e coisas do tipo. Mas aqui o engajamento, na verdade, é a raiz da coisa, Como Deus interage com o ser humano. Claro, se Deus interage com o ser humano e nós estamos estudando que nós vivemos um período de guerras, uma guerra que vai além do que os nossos olhos enxergam, uma guerra cósmica de poderes, é claro que o diabo também tem as suas maneiras de interagir. E é justamente isso que a lição vai começar nos falando. Uma das coisas interessantes que eu gostei de ver aqui no sábado, e aí queria deixar com vocês o que vocês viram de legal também, se a Vitória quiser começar, o Amós quiser começar, mas é justamente essa parte de como o ser humano sempre teve esta necessidade, isso está em nós, essa necessidade de adoração. E muitas vezes essa necessidade ela é voltada para adoração a deuses que a gente sabe que não existe, mas que de alguma maneira respondem. E a lição vem falando justamente que esses deuses, entre aspas, são as forças de Satanás. O que a gente pode pensar aí, olhando para a Bíblia, os eventos, o que vocês tiraram de legal dessa parte introdutória de sábado? Então, como você falou, o ser humano sempre foi muito apegado a essa adoração, Uhum. E a gente consegue ver na Grécia Antiga também, que era um costume, que tinha deuses da lua, deuses do sol, deus da guerra, Então as pessoas tinham aquilo ali, porque quando ela entrasse na guerra, o deus ele estaria ali junto com ela, Mas aqui falou nessa lição que, na verdade, esses deuses são demônios disfarçados, Então você vê que, assim, o conflito cósmico, ele é muito maior do que o ser humano pensa. Então ele não fica limitado só ao que o ser humano, acredita. Uhum. Ele vai no final acaba sendo entre Deus e Satanás, Mas a gente vê que os deuses ali são todos os demônios de Satanás, Uhum. Quando você lê sobre isso, é complicado você pensar em tantas pessoas sinceras aí, que adoram algumas coisas aí, alguns deuses. Tem uma sinceridade tão grande no coração e às vezes não compreendem o que está por trás de tudo isso. Mas a lição vai nos trazer, nós vamos trabalhar um pouco em relação a isso, mas o meu desejo é que Deus, ele, de alguma maneira, alcance essas pessoas de alguma maneira, para que elas compreendam esse assunto tão importante e o que está por trás desse tema adoração aí. Uhum. Bom, então vamos dar início, parte de domingo aqui, começa falando justamente um título interessante, que fala assim, um anjo atrasado. Uma das evidências que a gente tem desse conflito e de que Deus não pode resolver tudo de cara, porque a gente sabe
que Deus é um ser todo-poderoso. Ele poderia ter resolvido tudo com uma simples palavra, tudo poderia ter sido refeito. Mas ele não o fez. Ou seja, deve existir algum parâmetro de regras, alguma coisa, alguma cláusula que Deus impôs sobre si mesmo, que fala assim, olha, eu só posso ir até aqui. Né? E uma das coisas que a gente vê é justamente essa passagem de Daniel 10, que fala aí deste conflito entre anjos. Né? Amós, o que aconteceu aqui em Daniel 10, especialmente os versículos 12 e versículo 13? Daniel estava fazendo uma oração e ele precisava compreender algumas coisas. E o texto diz que o anjo até saiu para atender essa oração. Uhum. Gabriel ainda. Gabriel, né? o anjo Gabriel saiu para atender essa oração. E o texto diz que ele demorou um pouco para chegar. Por quê? Porque no meio do caminho ele foi impedido, né? Gastou tempo ali no conflito com o anjo das trevas, para que ele tentar impedir com que ele chegasse até Daniel, né? E é algo que nós não conseguimos enxergar. Existe esse conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Nós podemos sentir algumas coisas, perceber algumas coisas, mas a gente não consegue enxergar. Mas a Bíblia diz que o anjo, por quantos dias? 2 semanas, né? 3 semanas. 3 semanas ele ficou ali no embate, no conflito com o inimigo, com o príncipe das trevas, para tentar impedir com que ele chegasse até Daniel. E é uma coisa meio tenebrosa para a gente pensar, assim, a gente imaginar esse conflito. Nossos olhos não conseguem. Porque às vezes tem gente que fala que essa guerra, às vezes essa guerra do céu, né, como é chamada, às vezes é uma guerra psicológica, e na verdade que a gente está vendo que realmente, para você segurar alguém, você tem que pôr a mão. Exatamente. Né? Não adianta só... Você até consegue fazer uma pressão e tal, mas tem que pôr a mão, né? Então houve algo físico ali acontecendo, né? E a Bíblia também fala da luta pelo corpo de Moisés, né? Eu imagino a luta com Jacó. Então eu imagino que é luta mesmo, né? E você vê que, assim, eles sempre têm um combinado que nem sempre a gente sabe as regras por trás desse combinado, né? Mas, assim, Deus, ele é um governante. Então a gente não pode olhar só Deus isolado ali. Deus, ele é um governante. Ele tem algumas regras de governo. E também algumas pessoas, como fala lá na reunião de Jó, né? Teve uma reunião. Então, assim, Deus, ele administra. E com certeza, entre ele e Satanás, tem algumas regras que a gente desconhece, né? Eu vejo também aquele exemplo lá de Jesus e os porcos, né? Aquela situação lá. O diabo conversou com Jesus, falou, eu posso ir para os porcos? Jesus poderia ter falado, não vai, né? Mandado assim e falado, não vai. Não, Jesus permitiu. Então, assim, eles trabalham com algumas concessões que a gente não entende por trás, né? Qual é o motivo real, mas a gente tem que confiar em Deus, porque se Deus, ele é 100% amor, a gente tem que confiar nele, né? E a gente sabe que nada, né? Deus não é... Às vezes pode dar a impressão que Deus, né, tem uma espécie de acordo com o diabo. Não é isso, né? Porque a gente pode cair no que nós já falamos em lições anteriores, de pensar que Deus, né, como acontece em algumas visões, né, de que Deus é um pouco mal e o diabo é um pouco bom. Não é isso, né? Não é que ele tem um acordo, mas é que para preservar certas coisas, como a gente já viu, né, como o livre-arbítrio, Deus não pode simplesmente entrar e resolver logo, né? É necessário que as criaturas tenham a sua liberdade de escolher, né? Digamos assim. Até porque o que estava em jogo lá atrás, lá no começo, foi o caráter de Deus. Satanás pegou esse caráter de Deus e jogou ali, ó. Falou assim, tá aí, ó. Vocês observa aí para vocês verem. Vê se ele não é arbitrário. Presta atenção. Então o caráter de Deus ficou em jogo. Ele disse, não, eu tenho que trabalhar. Ele poderia ter destruído tudo lá no começo e recomeçado, poderia. Mas ele falou, não, agora eu tenho que provar para a humanidade que eu não sou aquilo que ele tem espalhado aí. Então, assim, Deus, ele tem o controle de tudo nas mãos, mas como você disse, ele não pode fazer tudo do jeito que ele quer e na hora. Assim, tudo de uma vez. Ele tem que permitir com que algumas coisas aconteçam, e para isso ele determina alguns parâmetros, alguns limites, para que alguns limites até mesmo nas suas ações, como também nas ações do inimigo. E uma das coisas que a gente pode ver, né, é justamente nessa parte de segunda que vem falando sobre o dragão, né, que a gente consegue ver digamos assim, essa briga, mas que também Deus chegou um momento que ele fala, você pode ir até aqui,
né? Essa briga está em Apocalipse 13, né? Você também tem Apocalipse 12, mas o interessante da gente ver é justamente, né, que o dragão ele vai brigar com todos, né? Ele vai brigar com todo mundo, todos, não só Deus, mas o que acontece, né? De tabela vai os servos também, né? Uma das coisas que a gente pode pensar, e queria, né, que você comentasse um pouco em relação a isso, Vitória, assim, aonde que Deus... Porque quando a gente olha só para a tristeza, né? Quando a gente vê só as coisas do mundo, parece que o poder do inimigo realmente não tem limites. Mas aqui, aonde que a gente pode encontrar lendo esses versos, né? A lição até fala ali no antepenúltimo parágrafo, né? Que tem um limite claro. O que seriam esses limites, então? Aonde que Deus fala para Satanás assim, ó, aqui chega? Uhum. A gente pode usar um exemplo da história de Jó também, né? Então Deus, ele coloca um limite, tipo assim, até aqui, por esse tanto de tempo, você pode atuar. Então, assim, vamos supor, 1.260 dias? 1.260 dias. Ah, você pode atuar na família, na saúde, mas você não pode tirar a vida dele. Então, o que a gente vê? A gente vê que tem um limite ali. Então, Deus continua no controle. Mesmo que, às vezes, Satanás tenha um pouco de domínio, quem está no controle é Deus, entende? E, às vezes, essa atuação de Satanás é com algum objetivo, né, maior. Então, às vezes, é para poder provar o caráter, né, de Deus diante de todo o universo. Porque a gente fala assim, Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas, assim, Deus, ele não tem só a Terra aqui, né? Tem vários planetas e universos, né, que ele domina, que precisa saber que ele, no caráter dele, ele dá liberdade também de escolha para o ser humano. Então, acredito que também o ser humano, quando ele escolheu pelo pecado, quando ele comeu ali do fruto, ele deu esse domínio, querendo ou não, na terra aqui para Satanás. Então, assim, ele abriu as portas para que Satanás tivesse um pouco de domínio, se tornasse o príncipe desse mundo, igual a gente viu aqui na lição mais para frente, né? Então, querendo ou não, através das nossas escolhas também, a gente dia a dia escolhe nesse conflito cósmico qual lado que a gente vai estar. Se é o lado de Deus ou se é o lado de Satanás, por meio das nossas escolhas, né? Acho que uma coisa que a gente pode pensar também, moça, é essa questão do tempo, né? Satanás, ele tem também um tempo, né? Porque, querendo ou não, ele é uma criatura como a gente, ele morre, né? Ele também ele é passível de envelhecer, né? Passar pelas mesmas coisas que a gente. Essa questão do tempo, acho que a gente pode pensar, ela é interessante, porque mostra, né? Como você falou, o controle de Deus sobre todas as coisas. Ele deixa com que Satanás atue, mas ele fala assim, né? Olha, o teu tempo é esse aqui. Da mesma maneira que eu tenho um tempo, você também tem um tempo. A gente pode pensar nessa questão do parâmetro, né? Acho que até aí a gente vê a justiça de Deus, né? É difícil você falar para alguém que está sofrendo muito, passando por uma situação muito difícil, você tentar convencê-la dessa ideia de que Satanás, ele tem um tempo, Deus dá a ele um tempo para ele trabalhar, um limite para ele e tal. Mas, como você disse, eu consigo enxergar a misericórdia de Deus aí, o amor dele. Porque mesmo nós sofrendo aqui nesse mundo, passando por diversas dificuldades, algumas vezes as pessoas sentem que parece que Deus abandonou, parece que Deus não está ouvindo. Será que Deus não está vendo o que estou passando? Ele está vendo e ele já decretou um final para esse sofrimento. Satanás sabe que o tempo dele está se acabando. A Bíblia diz que ele está irado por isso, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Então, eu penso assim, tudo depende para onde que eu olho, qual é o meu ponto de vista. Ao invés de eu olhar para esse ponto que Satanás tem certa liberdade para trabalhar, eu prefiro pensar que Deus é que está no controle. Satanás, ele só vai agir de acordo com o limite que Deus der a ele, o controle que Deus der a ele. Então, assim, as provações que vêm até mim, eu penso, isso só chegou até mim porque Deus permitiu. Não é nem eu nem penso assim, porque eu fiz tal coisa, porque Satanás porque Satanás me atingiu. Não, Deus permitiu que ele fizesse isso aqui. E se Deus permitiu, é porque ele sabe, que eu posso suportar isso, eu posso passar por isso. E eu prefiro pensar também de que através dessa aprovação, ele está trabalhando em mim. Quer trabalhar em mim em alguma coisa. Então, assim, isso é real. Satanás, ele tem um tempo, ele tem um limite. Deus não permite que ele vá além
daquilo ali. Então, mesmo a gente passando por momentos difíceis, você pode ficar tranquilo que ele não vai extrapolar os limites, porque Deus não vai permitir. Vamos continuar nesse esquema já, nessa mesma toada, nessa mesma ideia. E a questão de Jó, né? O que a gente pode aprender com a história de Jó? Jó, a gente fala, né, que é um homem muito paciente e tal. Embora eu creia que Moisés foi muito mais paciente que Jó. Sim. Moisés foi muito mais, mas a gente sempre pensa em Jó como um homem paciente, que, né, aguentou as coisas, tudo. O que a história de Jó mostra pra gente em relação a isso? A esses, né, a questão do limite, a questão do tempo, a questão de, olha, toda essa parte desse conflito que a gente vem passando, porque a história de Jó é mais ou menos, ela mostra, é um resumido da história da humanidade, né? Tava tudo bem, aí apareceu um inimigo, ficou tudo ruim por um tempo, mas depois no final vai ser tudo ser restaurado, né? O que a gente pode tirar dessa parte aí? Eu creio que assim, o que importa é a gente estar do lado certo. O que importa é a gente estar do lado de Deus nesse grande conflito. Porque assim, mesmo Jó sofrendo tudo que ele sofreu, ele sabia que eu sei que meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar sobre a terra. E quando ele disse isso, já estava lá, se eu não me engano, no capítulo 42. Então ele já tinha passado por várias coisas. Mas mesmo assim ele falava assim, se eu não morri, por exemplo, né, se eu tô vivo, é porque Deus tá tendo algum propósito, tem alguma coisa aí por trás, eu vou entregar na mão de Deus. Então, assim, o importante é a gente estar do lado certo. E a gente vê isso por causa de Jesus também, porque na tentação de Jesus também foi dado um tempo para Satanás atuar. E durante esse tempo os anjos nem podiam tentar impedir, entende? Então, assim, Jesus também entendeu isso e falou assim, vamos passar. Se a gente precisa passar, vamos passar por isso. Mas o importante é que a gente está do lado de Deus e no final Deus não desampara os seus servos. Porque a gente vê que no final da história de Jó, Deus foi e recompensou a ele, né? Tenho certeza, né, que talvez lá na Nova Terra ele vá reencontrar com seus filhos, porque ele orava muito, né, por seus filhos. Então, assim, Jesus também depois foi alimentado pelos anjos. Então, acredito que você pode até passar, mas se você estiver do lado certo do conflito, desse grande conflito, Deus ele não vai te deixar na mão. Mesmo que você morra aqui também, a eternidade está reservada, né? Você vê, para nós falarmos de Jó hoje é mais tranquilo, né? A gente tem a história, a gente viu tudo que aconteceu, a gente vai tirando algumas, a gente vai tirando algumas lições aqui, mas eu tento imaginar ele no momento, porque de uma hora para outra desabou tudo. E você percebe na história de Jó que tudo depende de quem você adora e da certeza que você tem do Deus que você conhece, do Deus que você serve. Porque mesmo sem saber o porquê que estava acontecendo tudo aquilo, Jó falou, eu imaginei ele falando assim, olha, não sei o que está acontecendo, falando para a mulher dele, não sei o que está acontecendo, não sei porquê que está acontecendo tudo isso, mas Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. O que o Jó quer dizer com isso? Olha, eu não sei porquê que está acontecendo isso na minha vida, mas uma certeza eu tenho, Deus está no controle dela. E isso era uma das coisas que mais enervava Satanás, né? Porque Satanás, uma das primeiras coisas que ele fala é o seguinte, olha, Jó só é o que é porque você enche de bênçãos. Se tirar as bênçãos, acabou. Ele, né? Se ele não vai blasfemar o teu nome, né? E eu acho interessante, Deus usa Jó como referência. No combate direto contra Satanás, Deus usa Jó como referência. E aí, às vezes eu paro e penso assim, será que meu nome Deus olha para mim, ele pensa o que será? Será que ele pensa em me usar em algum momento? Mas Satanás acusa, aí Deus fala assim, você acha que é por isso? Você não viu lá na terra o meu servo Jó, não? Então você acha que é porque eu abençoo ele, que ele é fiel? Então pode ir lá e tira tudo isso aí. Mas só até aqui, você vai tirar só isso aqui. E eu fico pensando em trazer pra gente. Será que a gente teria a mesma reação de Jó? Por exemplo, se alguma coisa der errado na nossa vida, será que a gente tem esse mesmo posicionamento, né? Tipo assim, deixa Deus tirar tudo que ele precisar tirar. A gente talvez não tenha esse direcionamento, né? Às vezes Deus mexe ali na nossa saúde, a gente já reclama. Às vezes Deus mexe ali no nosso casamento, no nosso emprego, a gente já começa a questionar, já começa a brigar, né? Tem pessoas que até abandonam a fé por causa disso. E aí eu penso assim, não, a gente tem que... É difícil, mas a gente tem que entregar no domínio de Deus e falar assim, talvez Deus, né? Talvez Satanás realmente vai ter que mexer nessa parte da minha vida, mas talvez isso aí vai me ensinar uma coisa que eu não aprenderia se eu não passasse por isso, né? Se Jó, ele questionasse a um ponto de criar dúvidas em relação ao amor de Deus, ao caráter de Deus, talvez, acho que aí Deus nem usaria ele como exemplo. Que é o que a esposa queria, né? Amaldiçoa e morre, né? Então, assim, cara, confia em Deus. Porque algumas vezes quando eu reclamo,
É porque eu estou querendo dizer para Deus que eu sou digno. Eu não posso passar por problemas. Eu não mereço isso. Ué, mas eu não mereço passar por problemas, a Vitória merece? Então isso é como se eu quisesse dizer que eu sou melhor do que o outro. Nós estamos no mundo de pecado. Um mundo que está acabado hoje pelo mal. O inimigo tem assolado o mundo. Então, assim, todos nós que vivemos no mundo vamos sofrer as consequências desse mundo de pecado. O interessante que vocês estão comentando, e é verdade a gente pensar, é que não é errado em si questionar a Deus, perguntar por que as coisas estão acontecendo. O problema é quando a gente realmente entra no campo, né, que você está falando aí, que é assim, poxa Deus, mas, sei lá, eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e o senhor nada. Por que eu? Porque, exatamente, por que eu? Mas e Deus olha e fala assim, mas... E por que não? Porque seria o outro porque também. Seria o outro, Então, nós temos que estar debaixo da vontade dele, sabe? Fala, Deus, a minha vida é tua, o Senhor faz de mim o que o Senhor quiser. Sim. Faz de mim o que eu querer. Se é para sofrer, passar por algumas coisas, o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor quer me ensinar alguma coisa, o Senhor quer trabalhar em mim alguma coisa, mas faça se for de possível, mim o me que mostra o que é, né? Exatamente, me ajuda a entender o que eu preciso, o que o Senhor quer falar comigo. Até porque, né, o próprio Jesus falou, né? Falou, olha, se for possível, afasta o cálice, né? Se der para aprender essa lição sem sofrer, que seja sem sofrer, mas se tiver, né, não seja duvidar. feita a sua vontade, não a minha. Pois é. E aí, Vitória, na parte quarta entra o que você comentou, que é justamente a questão do príncipe temporário, né? Satanás nunca foi o príncipe desse mundo, e você até trouxe uma coisa que ela não traz aqui, mas é sempre válido colocar, que uma das tentações de Jesus foi justamente isso, né? Satanás falou, olha, ajoelha aí, eu te dou o mundo. E Jesus olhou para ele e falou assim, mas peraí, o mundo não é seu, né? Não é seu. Como assim, príncipe temporário? Então, e a lição eu achei interessante que ela falou assim, que não deu a resposta pra gente se realmente ele poderia ter dado esse reino ou não pra Jesus. Então ficou uma coisa meio, né? Mas assim, a gente não sabe se ele poderia ter dado ou não, mas a gente sabe que ele é o príncipe desse mundo. E a gente consegue ver evidências em tudo, porque tem a mão do inimigo em tudo, né? Esse conflito cósmico que a gente vê, tem coisinhas que, no mínimo detalhe, assim, a gente consegue perceber a mão de Satanás ali, né? Você pode ver, tipo, às vezes um clipe musical, uma música, você fala, uma música normal, mas por trás tem tanta simbologia, às vezes tanta coisa envolvida ali, que tá adorando a Satanás, né? Então, assim, ele que governa esse mundo, né? E esse governo dele foi principalmente estabelecido através do livre-arbítrio, né? Foi através da escolha, né, de Adão e Eva, que abriu essa porta para ele se tornar o príncipe desse mundo, né? E aí, moço, se você puder, a lição fala justamente isso que a Vitória colocou, né? Ela traz aqui na parte de baixo, nos parágrafos de baixo, essas dois limites, digamos assim, né? Que ela comenta, conceder livre-arbítrio, que a gente já comentou em outras lições, como livre-arbítrio fundamental, e agir segundo as regras de engajamento pactual, o que a gente não tem pleno conhecimento. E acho que talvez essa seja a parte mais difícil, né? Porque quando a gente entende o que está acontecendo, pelo menos você fala assim, não, beleza, faz parte do plano, mas e quando existe aquele silêncio, né? Deus apenas está falando assim, não, minha graça te basta, aguenta um pouquinho, depois tudo vai ser explicado. Acho que essa é a parte mais complicada do engajamento, digamos assim, né? É por isso que a gente precisa se apegar a algumas outras coisas. Porque você não tem ideia de algumas coisas que acontecem por trás, a gente não sabe, a gente não tem ideia. E não adianta ficar conjecturando, dando, né? Tentando encontrar, tentando imaginar, e tá especulando e tal, não adianta. Então, assim, uma das coisas que os textos que tá na lição aqui hoje nos traz. Chegará um momento em que o inimigo será expulso definitivamente desse mundo. Ele já está julgado, ele já sabe que ele perdeu. Isso nos conforta, porque nós estamos do lado daquele que já venceu. Mas o inimigo ainda tem tempo ainda, ele ainda tem forças ainda, ele ainda vai trabalhar. E a Bíblia diz que ele tem cegado o entendimento das pessoas. Então, assim, se ele não puder fazer com que você adore a ele vai fazer de tudo para te impedir de adorar a Deus. Então, ele vai trabalhar ainda, ele vai atuar, mas eu acho que, mesmo a gente não sabendo de muitas coisas, o importante é a gente saber que já há um vencedor aí nesse conflito. E você me fez lembrar de uma coisa interessante, que eu acho que vocês vão saber também. Quando a gente vai no livro de Jó foi visitado por quatro amigos, né? E só o último, que eu não lembro o nome agora, que não ficou
questionando, tipo assim, o que foi que você fez? Né? Será que tá errado? Será que não tá errado? E os 3 primeiros, quando Deus se manifesta, ele fala, ó, Jó, aconteceu isso assim, assim, assim e tal, você não vai conseguir entender, mas agora acabou o tempo. Fale pros seus... vai e mande os seus 3 amigos, né, pedir perdão e tal, e fazerem altares e sacrifícios, porque eles erraram. E qual foi o erro deles? Justamente ficar tentando achar um motivo, uma justificativa, né? É aquilo que a gente fala quando tá na igreja, né? Pecado não tem justificativa. Né? O primeiro pecado, o que aconteceu com Satanás, né? Adão e Eva, não dá pra justificar. Porque se desse pra justificar, se desse pra dar uma desculpa, então não precisava Jesus ter morrido. A gente podia justificar. É isso. E aí, às vezes a gente perde muito tempo querendo, né? Ah, mas por que será que isso tá acontecendo? Olha, se Deus um dia te revelar, beleza. Se ele não revelar, no céu você descobre, né? Isso. É como o Amós falou, foca no final, a batalha já tá ganha, É isso. agora é com a gente. E pra quinta-feira, Vitória, pra gente terminar, fala justamente sobre esse último tema que é limites e regras, né? Foi o que o Amós falou no começo. A batalha sempre foi sobre Deus. Nós estamos no meio da batalha porque infelizmente a gente escolheu tá aqui no meio. Nunca foi o plano de Deus que a gente escolhesse, né? O plano de Deus original era que nós sempre estivéssemos do lado dele como servos que mostrassem que Satanás estava errado desde o começo, mas a gente falou, não, a gente vai fazer do nosso jeito, e aí estamos aqui. Mas é justamente isso, uma disputa a respeito do caráter de Deus. Por que é tão importante, então, Deus ter esses limites e essas regras? Né? Por que, como a gente falou no começo, por que ele já não resolveu logo tudo, então, e acabou? Por que isso faz parte da batalha? Eu achei interessante essa parte que fala aqui, ó, que ele queria uma investigação independente, imparcial e aberta. Então, assim, Deus, ele não vai deixar, ele vai deixar tudo às claras. Então, assim, ele poderia ter agido igual, mas isso faz parte do mal, agir por trás dos panos, dar aquele jeitinho, é parte do mal fazer isso. Agora, Deus não, Deus, ele é claro. E aí, ele queria que fosse uma coisa que todo o universo pudesse ter certeza, e principalmente todo o universo pudesse se posicionar ao lado de quem que queria ficar. Porque uma das principais acusações que Satanás deu lá no céu era que Deus era um Deus arbitrário, que ele ia obrigar todo mundo a seguir a regra dele. Então Deus falou, não, então todo mundo vai escolher agora. Então você vai se posicionar de qual lado que você quer ficar, né? E isso é uma coisa, como falou, que é aberta e imparcial, para todo mundo ver, né? Então por isso que Deus não pôde eliminar o mal ali, e ele tem que deixar todo ser humano fazer a sua escolha, para depois chegar no final ele destruir o mal completamente, né? Quer comentar alguma coisa, moço? Dessa parte? Acho que o interessante, tem uma pergunta aqui embaixo, né? Essa pergunta acho que vale a pena a gente ler também, né? Que fala assim, né? Falando de Romanos 8:18, Apocalipse 21, ele fala assim, ainda que não saibamos de muitas coisas, né? Com base nesses 2 textos, será que nós temos confiança de saber que Deus vai fazer porque ele sabe o que é melhor? Ele deseja o que é melhor e no fim vai acabar com o mal? Ou será que nós também, às vezes, como, né, será que Satanás conseguiu plantar a semente da dúvida no nosso coração, né? Satanás, ele quando ele diz que ele é o príncipe desse mundo, é porque, na verdade, a atitude de algumas pessoas parece que demonstram que dão a ele o poder, o domínio. Então, assim, eu prefiro confiar no Senhor, porque ele é o criador de tudo. Ele tem um universo nas mãos. E eu tinha separado uma parte aqui, mas acabou fugindo aqui da minha cabeça. Mas eu prefiro confiar nele, porque ele prometeu que algumas coisas iriam acontecer. Essas coisas têm acontecido, nós iríamos ser atingidos por aflições, por problemas. Mas ele disse que já venceu e a gente não precisaria se desesperar, porque ele venceu o mundo e nós também iríamos vencer. Então, assim, a Bíblia diz que vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar e vai confessar que ele é Deus. Então, há uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, se não me engano, o pastor Fernando Iglesias disse essa frase. No conflito entre as ondas e as rochas, quem sofre são as ostras, que são jogadas pelas ondas nas rochas, está no meio. Nós estamos no meio de um grande conflito entre 2 seres. Um querendo nos salvar, outro querendo nos destruir. E
a decisão ela é nossa. Eu prefiro confiar em Deus e permanecer do lado dele, independente do que aconteça na minha vida. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais fruto na vide, eu prefiro continuar confiando no Senhor e dando a Ele a autoridade sobre a minha vida, poder sobre a minha vida. Mas, infelizmente, por causa da liberdade que Deus deu para que as pessoas escolhessem, tomassem suas decisões, muitas têm escolhido dar a Satanás a direção, o controle da vida deles, né? Então, infelizmente, é por isso que muita coisa tem acontecido nesse mundo. E se as pessoas parassem para pensar exatamente isso, a quem que está controlando a minha vida, a quem que eu estou dando o trono da minha vida, muita coisa mudaria, né? Mas as pessoas não conseguem perceber que as decisões que elas tomam dão ainda mais poder e autoridade para Satanás na vida delas. E afetam não só a vida delas, né? Mas querendo ou não, acaba respingando nos outros, né? Sim, porque esse conflito que a gente não consegue enxergar, mas sabe que existe, esse conflito entre o bem e o mal reflete em nós aqui na Terra. A gente sente alguns respingos aqui na Terra. Tora, tem algum último comentário pra gente terminar? Sim, a respeito aqui da sexta-feira, eu achei aqui uma parte muito interessante, que tem gente que nega que Satanás existe, né? Então tem pessoas que falam assim, não, mal tá dentro do ser humano, mal é o ser humano que causa. E com essa negação de Satanás, às vezes é a própria armadilha de Satanás para poder conseguir o domínio e falar que ele não existe. E achei interessante que falou aqui, que e a pessoa fala, como Satanás não existe, a gente pode viver a vida do jeito que a gente quiser, porque a gente vai ter as nossas próprias consequências aqui. E tem gente que crê fielmente nisso, que o que você faz na terra, você vai pagar na terra e acabou. Mas a gente vê que, tipo assim, não, que Satanás, infelizmente, ele existe, ele é astuto, e aqui, inclusive, fala que ele usa de ousadia e tentações, e assim, a gente precisa ficar com o olho aberto. E não só negar, não existe, pronto, acabou. Não, a gente tem que saber que ele existe, se revestir das armaduras que Deus já deixou pra nós, né, pra poder conseguir vencer nessa luta, né. Não, só ignorar o problema não vai fazer o problema deixar de existir, né. Então, só ignorar a existência de Satanás não vai impedir a gente de ser tentado por ele e de ter que lutar também contra ele, né, na nossa vida. Com certeza. Bom, então chegamos ao final de mais uma lição. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Você que nos assiste, obrigado. Fica o nosso convite também para que você esteja conosco na semana que vem, onde nós vamos continuar avançando nesse tema, né? Nós estamos agora, como eu disse, nessa reta final, e agora nós estamos vendo mais a questão dos dois poderes mesmo, né? Deus e Satanás, da maneira que esses poderes agem e o que tem acontecido por causa disso, né? Nós já falamos de livre-arbítrio, amor, justiça, nós já falamos de, digamos assim, de uma esfera mais terrestre, e agora a gente está falando de uma esfera mais celestial, né? Como é que esses seres estão lá em cima, combatendo entre si. Semana que vem nós vamos falar agora sobre Deus também, aquilo que a Vitória e o Amós comentaram sobre o poder de Deus, né? Por que então que ele não resolveu tudo? Será que tinha alguma coisa a mais que ele poderia ter feito, ou será que Deus a todo momento está fazendo o possível para nos livrar e nos salvar desses males, né? Mas isso a gente deixa para a semana que vem. Amós, você pode terminar com uma oração, por favor, então? Sim, claro. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esses momentos tão especiais que podemos refletir na Tua Palavra, e ela nos traz desse conflito que existe entre o bem e o mal. E o ser humano precisa se posicionar de um lado, porque o pano de fundo desse conflito é a adoração. E nós estamos aqui porque nós queremos adorar ao Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor, que o Senhor tenha o controle e o domínio total sobre a nossa vida. Nós escolhemos ficar do teu lado, porque é o lado que já venceu essa grande batalha. Ajuda-nos a continuar confiando no Senhor. Ajude-nos a continuar nos preparando, buscando o Teu Espírito, para conseguirmos vencer os ataques que o inimigo tem lançado sobre as nossas vidas. Mas como a lição diz, se nós confiarmos no Senhor e nos apegarmos ao Senhor, que é uma rocha eterna, Satanás ele sabe que não tem como ele nos vencer. Então tome a nossa vida, ó Deus, nas Tuas mãos e prepara-nos para um dia, muito em breve, nos encontrar com o Senhor e vivemos ao Teu lado por toda a eternidade. É o nosso desejo e é a nossa oração hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E lembre-se, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, suas amigas. E nós nos vemos na semana que vem. Que nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Tchau, tchau.